Chegamos ao momento da nossa mensagem, né? Vamos dar continuidade à nossa série Transformados e o tema de hoje é esse: Graça que Transforma. Eu escolhi esse tema porque no mês passado eu e a minha família completamos 4 anos. E aí você de repente está aí perguntando, mas o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte: se teve algo que marcou o nosso recomeço, é esse texto que a gente vai ler hoje, Efésios 2, a partir do verso 8. Verso 8, 9 e 10. Esses 3 versículos transformaram a minha vida. Foram esses 3 versículos que abriu a minha visão, a minha mente. Enfim, foi um divisor de águas. Marcou a minha vida esses 3 versículos. E eu quero compartilhar com vocês, porque do mesmo jeito que eu e a minha família fomos transformados, você também pode ser transformado. O seu familiar pode ser transformado. As pessoas que estão aqui pela primeira vez podem ser transformadas através dessa palavra maravilhosa. Tá certo? Efésios 2, abra sua Bíblia, por favor, a partir do verso 8. Mais um pedidozinho para vocês. Por favor, compartilhe o culto com seus amigos e contatos, tá? Ó, quem está aqui comigo no Instagram, tem aqui o aviãozinho, ó. Vocês podem clicar aqui nesse avião, aqui embaixo, na parte inferior, vai abrir uma lista de contatos, marque essas pessoas e elas vão receber o culto agora. Quem está no Facebook é a mesma coisa, vai compartilhar. Quem está no YouTube vai compartilhar também e as pessoas vão receber o culto agora. Tá bom? Vamos lá? Dá tempo. Efésios 2, a partir do verso 8. Efésios 2, 8. Pronto? Tá, vamos ler. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Pai, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz e que haja transformação, salvação, Pai. Queremos ser edificados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como eu falei para vocês, esses 3 versículos, né, desse trecho da carta do apóstolo Paulo, para mim foram, assim, os principais nessa minha transformação, nesse meu recomeço. Tá? Por quê? Porque ele fala tudo. Eu costumo dizer que esses 3 versículos, neles nós temos resumido o Evangelho. Porque pela graça sois salvos. Então já começa por aí. Somos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Se somos salvos, é pela graça, ou seja, não porque merecemos, é um favor de Deus a nós, um favor que nós não merecemos, ok? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé como também a salvação vem de Deus, é dom de Deus. Isso não vem da gente, né? Ninguém pode se salvar. Não, vem de Deus. Então a salvação vem de Deus para nós e não da gente para Deus. Onde é o erro de muita gente, né? Porque as pessoas hoje que não sabem disso, que não conhecem o verdadeiro evangelho, elas acabam achando que somos salvos pelas obras. Então as pessoas que pensam assim, que acham que somos salvos pelas obras, elas sempre vão atribuir o seguinte: a salvação começa em mim para Deus. E não é assim. A salvação vem de Deus para nós. É dom de Deus para nós. Ok? Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque
para que ninguém se glorie. Imagine, se fosse pelas obras. Eu posso me salvar, porque eu faço isso, eu faço aquilo, estou me gloriando. Eu vou ser salvo porque eu sou essa pessoa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço caridade, porque eu estou me gloriando. Então não são pelas obras. Mas entenda uma coisa. Quem é salvo pratica boas obras. Somos salvos para as boas obras e não pelas obras. É uma diferença muito grande, gente. As pessoas, muitas confundem isso. Nós não somos salvos para as obras. Somos salvos, aliás, nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos para as boas obras. Tanto é, olha só o que diz o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para. Olha o para aí, ó. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não há dificuldade em entender isso. Somos salvos para as boas obras, ou seja, toda pessoa que é salva pela graça, ela tem boas obras. As boas obras de Cristo, os bons frutos. Porque se não houver se não houver fruto, né, se não tem fruto, se não tem boas obras, que salvação que é essa? Que transformação que foi essa? Se somos transformados pela graça, é óbvio que os frutos dessa transformação serão visíveis. Se houve transformação, certo? Por que eu estou aqui dando toda essa introdução? Para que você entenda o seguinte, leia comigo esse texto. Soberanamente, Deus resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam castigo. Ele resolveu declarar inocentes aqueles que mereciam ser condenados. Mas ele não fez isso apenas ignorando o erro das pessoas. Pois se fosse assim, ele não seria justo. Então, entenda isso. Isso é muito importante. Deus resolveu salvar os que mereciam ser condenados. Porque nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e Deus soberanamente resolveu salvar, tirar a condenação de sobre aqueles que foram chamados por Ele. Mas Ele não ignora o erro, ou os erros, porque se fosse assim, não seria um Deus justo, porque além da graça nós temos o caminho da justiça, gente. Onde muitos confundem essa questão de ser salvo pela graça, porque acham que a graça é uma licença para pecar, e não é. A graça é um incômodo para não pecar, ela incomoda para não pecar. É diferente isso, né? Então, quando essa graça nos alcança, ela nos conduz. Já viu o eixo de roda? Né? Toda roda tem um eixo, né? Roda de carro, de caminhão, de bicicleta, tem um eixo. Por que tem um eixo? Justamente para ter a direção certa, né? Se não houver um eixo na roda, ela vai para a direita, para a esquerda, mas com o eixo ele trava, né? Ele firma a roda na direção reta. Claro, a pessoa pode com o volante, com o guidão, mudar a direção, mas se a pessoa quiser. Mas se não quiser, segurou o volante, firmou e ele vai, porque existe um eixo ali segurando a roda. Assim a graça é um eixo que nos direciona, que nos conserta, que nos leva à direção certa. Então a gente quer ir para o lado errado, né? Porque somos carnais, mas a graça transformadora vem e nos conduz para o caminho certo, nos leva para cá, né? O eixo, né? Aqui. É aqui que você tem que ficar. Isso são as boas obras. Então, Deus escolheu
resolveu fazer isso. Porque merecemos o favor dele? Não. A gente merecia a condenação. Todos nós. Né? Mas ele, na sua soberania e na sua infinita misericórdia, resolveu nos salvar. E aí, outra parte que eu quero compartilhar com vocês é isso. Então, nesse ponto, encontramos Cristo nos mostrando o que de fato é a graça de Deus. O que aconteceu foi que o erro dessas pessoas culpadas foi punido na pessoa de Cristo. A dívida dessas pessoas alienadas foi colocada na conta de Cristo e quitada integralmente por ele. Nesse sentido, a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Olha que maravilha. A dívida foi paga nele. Por isso que está escrito em Colossenses que ele cancelou o escrito de dívida. A dívida era nossa. Então, essa dívida foi paga em Cristo, quitada em Cristo. Ele pagou a nossa conta. Né? Tudo que era contra nós foi para ele. Né? A obra expiatória de Cristo na cruz por nós. Então, isso é graça. Quando a gente entende isso, eu falo por testemunho próprio, porque eu não conhecia o Evangelho da Graça e foi revelado no meu coração. Então, quando eu entendi isso, de que eu não precisava fazer sacrifícios, que eu tinha em mente isso, porque aprendi errado, que não eram as minhas obras, mas a obra de Cristo na cruz por mim. Isso foi libertador demais para mim, gente. Isso foi transformador demais, sabe? Então, assim, se isso alcançou a minha vida, transformou a minha vida, por isso que eu creio que hoje vidas podem ser transformadas. Quando você entende isso, você para com aquela coisa de querer buscar aceitação o tempo todo, ficar se provando, né? Aquela pessoa que quer se provar, fica se provando, né? Ou melhor, se provando para ser aprovada, buscando aprovação toda hora. Não há aprovação toda hora. Há uma única aprovação que é em Cristo e recebemos essa aprovação por graça. A dívida foi paga, então se você está aí carregando um peso nas suas costas, ou se sentindo culpado por alguma coisa, essa dívida Cristo já pagou na cruz. O pagamento já foi feito. Tá, pastor, o pagamento foi feito, mas o que eu faço para me livrar disso? Aceite esse pagamento. Aceite. Alguém pagou para você. Alguém carregou essa culpa por você. Cabe a você agora aceitar esse pagamento. Aceitar a oferta que foi dada por você, que foi Jesus, naquela cruz. E aí, mais um trecho desse texto que eu separei para compartilhar com vocês, é o seguinte: o crente foi redimido por Cristo. Redenção diz respeito a um pagamento. Ser redimido significa basicamente ser comprado. Nos tempos antigos, esse termo às vezes era empregado para se referir à liberação ou à libertação de um escravo mediante um pagamento oferecido por um redentor. Essa era justamente a nossa situação. Éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar nossa dívida. Então, quando Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores miseráveis que mereciam o inferno, a palavra graça assumiu seu significado mais pleno. Que maravilha! Estávamos presos, éramos escravos do pecado, mas a redenção, né? Fomos redimidos, fomos comprados com sangue. Fomos comprados com sangue. Ou seja, a escravidão do mundo do pecado foi anulada na pessoa de Cristo. Por isso que lá em João 3,16 diz que ele amou muito de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só recebe a vida eterna quem crê nesse pagamento que eu estou falando para vocês. Só recebe a vida eterna quem crê nessa obra que foi feita na cruz. Só recebe a vida eterna quem crê na pessoa de Cristo. Porque se o pagamento já foi feito da nossa dívida e eu me sinto ainda culpado,
O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu preciso assumir esse pagamento, dizer, realmente, ele pagou a minha dívida. E eu aceito ele como salvador da minha vida, como o mediador, como o meu redentor. Ele me redimiu. Eu aceito ele como o meu redentor. Isso é a graça transformadora de Cristo em nosso coração. E continuando, diz assim, dessa forma, a salvação é um dom de Deus para nós. E sendo um dom, ela não vem em resposta às nossas obras ou em recompensa aos nossos méritos. A salvação é graça, e graça é justamente aquilo que não temos direito algum de receber. Que maravilha, né? A salvação é um dom, e não em resposta às nossas obras, aos nossos méritos. Não. Ela vem mediante a graça. Então as pessoas pensam assim, eu vou fazer tudo certinho para eu receber a salvação. Não. Você é salvo e ela te leva ao caminho das boas obras. Ela te leva ao caminho certo, ao caminho da justiça, o caminho correto. Porque se fôssemos salvos pelas obras, nós estaríamos perdidos, porque ao mesmo tempo que a gente pratica boas obras, a gente também erra. Ao mesmo tempo que você faz coisas certas, você faz coisas erradas também. Né? Então, pelas obras? Não pode ser pelas obras. Não pode. É pela graça. E essa graça nos transforma. Ela entra e transforma. E mais uma vez eu falo para vocês, como testemunho eu posso falar isso. Porque me transformou a minha família. As pessoas que estão em nossa volta puderam ver essa transformação, puderam ver essa mudança. Por isso que eu falo, né? A pessoa que for alcançada pela graça, ela não fica do mesmo jeito. Não fica, gente, não fica. Senão a Bíblia, tudo que aconteceu com esses homens que nós temos na Bíblia, homens e mulheres, é mentira, então. Porque todos eles que foram alcançados pela graça foram transformados. Foram transformados. O autor dessa carta, né? A carta em Éfeso, né? Aos Efésios, Paulo, foi transformado. Ele perseguiu os cristãos até a morte. Queria a morte dos cristãos. Né? E queria o mal dos cristãos. E aí? Se tornou pregador, se tornou apóstolo. Pela graça. Então a graça transforma. E que ela possa transformar a sua vida, o seu coração. Se você está aí do outro lado, assim, olha, eu estou entendendo agora o Evangelho da Graça. Continue lendo a Bíblia. Leia sozinho. Claro, você pode ouvir outros pastores, outros teólogos, buscar conhecimento, muito importante. Mas a graça de Deus é revelada no coração. Quando ela vem, no meu caso, primeiro ela trouxe muitos conflitos, porque eu aprendi muitas coisas erradas, distorcidas na Bíblia. Então, me deu um nó na minha cabeça. Mas graças a Deus que vieram esses conflitos, porque os conflitos me levaram à verdade. Ok? Então hoje eu tenho isso no meu coração, procuro compartilhar, procuro falar com as pessoas sobre isso, porque eu sei que tem gente que está com sede disso, sabe? E eu quero ser apenas um instrumento nas mãos de Deus por sua misericórdia, para ajudar os outros também. Espero que tenha te ajudado essa mensagem, tá? Se você depois quiser compartilhar o culto com alguém que às vezes não está aqui assistindo ao vivo, né? O culto vai ficar gravado e a pessoa pode assistir depois também, não tem problema. Compartilhe com alguém, com essa pessoa que você, olha, fulano poderia estar muito aqui para assistir, ele precisa ouvir isso, tá? Se ele não tá, depois você compartilha com ele. Quiser adiantar até a parte da mensagem, né? Ok, mas é isso. A graça que vem de Deus transforma o nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado por sua graça, sua misericórdia. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse tua graça, Deus? Pai amado, muito obrigado, Jesus. O
Senhor tem sido misericordioso com a gente. O Senhor tem sido bondoso, zeloso. Deus, nos conduza, Pai. Que essa graça seja revelada ao coração de todos que estão aqui ouvindo, que ainda não foram revelados, mas que eu sei, eu creio que eles não estão aqui por acaso, Pai. Senhor, que possamos seguir em frente no Teu caminho, seguir em frente com o Senhor e que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Deus, agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por o Senhor ter nos resgatado, Pai, porque se não fosse a Tua mão poderosa, se não fosse a Tua misericórdia, estaremos até hoje com os olhos vendados, perdidos na religiosidade. Mas o Senhor nos alcançou e nos transformou, Pai. Que esse coração obscuro, coração ainda que está com um véu, seja livre, que esse véu seja rasgado e que haja transformação nesse coração, nessa vida, Deus. Ah, Deus, nós entregamos em Tuas mãos. O Senhor é misericordioso. A Ti rendemos honra, a Ti rendemos a glória, toda adoração, ó Pai. Ah, Deus, queremos estar debaixo de Tua graça todos os dias. Nos fortaleça com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito. Nos conduz, nos dirige em tudo, ó Deus. Pai, o Senhor é Deus. O Senhor conhece o que se passa em nossos corações. Então, ó Deus, nos ajude a fazer o Teu querer. Nos ajude, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, ó Pai. Senhor, toda a nossa vida é Tua, o nosso coração é Teu, ó Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus.